todas essas dúvidas, claro que a gente tem que procurar a opinião de quem sabe do que está dizendo. A gente está procurando um especialista. E por isso nós vamos conversar agora com o Dr. Durval Ribas Neto e vai falar sobre alimentação nos primeiros anos de vida. Dr. Durval, muito obrigada, viu, por receber o Simples Obrigado Assim. a você pelo convite. Essas mães todas doidas aí com todas essas dúvidas, né? Pode, não pode, devo, não devo, doutor. É muito comum que a gente se preocupe com essa primeira fase. A alimentação na primeira fase da infância é muito importante para o desenvolvimento desse adulto depois. Com certeza, a alimentação é a base de tudo, né? Alguns hábitos já são feitos, já são aprimorados nessa fase. E aí a dúvida, por exemplo, a Marcela tem a Manuela de 1 ano e poucos meses. E ela não deixa a menina comer doce de jeito nenhum. Porque segundo ela, leu ou estudou, o doce faria mal para o organismo da criança. Isso é um mito ou é um fato? Olha, se você for ver o doce em si, realmente é um fato, tá? O doce em qualquer idade, não só da criança, como na fase adulta, na fase do adolescente, não é interessante, tá? Mas eu acho que a gente não pode partir do princípio que ele é proibido, né? Eu acho que a gente tem que pensar em usar ele de uma maneira precisa, ou seja, quantidades devem ser estipuladas, evitar os excessos, sempre. Não só para doces, como qualquer outra comida, é sempre evitar o excesso. No caso de um bebê, por exemplo, de 1 ano e pouco, como a gente está vendo o caso daí da Manuela, ela poderia sim comer um pedacinho do docinho. Sim, não faz mal, a quantidade não vai estragar o desenvolvimento dela. Não, nem um pouco. Na verdade, assim, é até interessante ela conhecer outras coisas, né? E claro, como eu falei, o hábito começa em casa, então a família também ela tem que dar o exemplo para a criança. Não adianta nada a mãe ou o pai proibirem o filho de não comer doces, mas em casa eles comem o doce, entendeu? Porque a criança ela vai ver isso como uma afronta, ela fala, não, mas por que eu não posso? É o exemplo mesmo que você disse há pouco. O exemplo é o mais importante. E no caso do doce, também está o refrigerante? Com certeza. O refrigerante com açúcar, né? Que na verdade a maior parte da composição dele é de açúcar, né? E não é para trocar por refrigerante zero. O ideal é a criança não ter esse contato. Agora não. É muito cedo para ela ter esse contato de industrializados. Então, mesmo que seja suco industrializado, é a mesma recomendação. Suco industrializado. O suco industrializado, se você for ver a composição dele, ele vem com uma quantidade de açúcar considerável, então o ideal é evitar mesmo. Aí a gente tem a história da Lívia, por exemplo, que o João Pedro já tem 2 anos e pouco e também já toma refrigerante, assim como os filhos da Tatiane, de 6 e 3 anos, que também já tomam refrigerante. Aí já foi apresentado, doutor Durval, como é que faz? Então, aí é que entra a educação do pai e da mãe, né? Eu acho que nada é proibido. Você pode experimentar e com certeza eu tenho certeza que essas crianças, depois que experimentaram, elas adoraram vão querer continuar, né? Claro, com sorvete, isso com qualquer doce, com refrigerante principalmente. Então o ideal é o quê? Os pais estipularem metas para eles. Fala, por exemplo, evitar o consumo excessivo. Como que eu faço isso? Só vamos ter refrigerante de final de semana. Não tem problema algum. Ou só no Natal, isso, como era antigamente, né? Isso. Antigamente era bem assim. Mas é para evitar o consumo excessivo. Todo dia tomar refrigerante faz mal. Sim. Isso todo mundo sabe. Então como que eu faço isso? Eu tento cortar o máximo possível. Não é proibir, eu estou falando em diminuir, cortar só. Tá, e reduzir as oportunidades. Isso, que a gente comentou lá, que vai às vezes no aniversário, vai no refrigerante. Então é só saber organizar Existem lugares que não tem problema algum ela comer um docinho ou tomar um refrigerante, né? Eu não vejo problema algum. Tá. Se você perguntar para qualquer médico, a Sociedade Brasileira de Pediatria também, não é proibir. Né? Porque também você pode desenvolver alguns problemas, até alguns distúrbios psiquiátricos em crianças, de tanta reclusão que elas vão receber dos pais. Muito entendeu? muito não, e podem desenvolver algum distúrbio mais pra frente. Vamos falar um pouquinho agora do leite, tá? Todas as mães relataram algum tipo de experiência assim. Que tipo de fórmula dá? É a de soja? É a de vaca? Tanto a Tatiane quanto a Lívia relataram que os bebês
tomaram leite à base de proteína de soja. O João Pedro, que já tem 2 aninhos, toma ainda esse leite de soja, sendo que ele não tem intolerância à lactose. Então a dúvida da Lívia: por que não utilizar o leite à base do leite de vaca e sim um de soja? Tá, vamos só começar assim. A criança de 0 a 6 meses, a gente pede que o aleitamento materno seja exclusivo, ou seja, só leite materno, nem água também não. Se porventura a mãe não consegue fornecer a quantidade ideal de leite, aí entram as nossas fórmulas, as fórmulas de início. A partir de 1 ano é que se pode iniciar o leite de vaca. Crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, existem algumas fórmulas onde você tem a proteína já quebrada. Então, consequentemente, essa criança não vai desenvolver essa alergia tomando essa fórmula, entendeu? E assim, não é recomendado a substituição pelo leite de soja. Não tem nenhuma recomendação, é ainda preferido o leite de vaca, né? Do que o de caso soja. tenha essa alergia, aí você usa fórmulas que são do leite de vaca também, porém com a proteína já quebrada, hidrolisada. É verdade que tomar muito tempo essa fórmula de soja também não é saudável? Olha, muito tempo, na verdade, não tem nenhum estudo comprovando que seja ruim. É claro que em excesso não é bom. Tudo que é excesso não é bom. Agora sim, se você me perguntar se ela tomar durante muito tempo, ela vai ter um desenvolvimento menor do que uma que tomou leite de vaca. Não, realmente não tem nada comprovando isso. Que seja assim, tá? Com o passar do tempo, essa criança, óbvio, toma menos leite porque ela vai comer mais alimentos diferenciados, ela vai ficando adulta. E uma coisa que eu inclusive como mãe também já me questionei, até que idade a gente dá leite para os filhos? Há quem defenda que adulto não toma leite, como é que é isso? Olha só que interessante, o leite materno ele é preconizado até pelo menos 2 anos de idade. Tá. Isso é fato. Mas enquanto você está dando leite materno, à medida que vai aumentando a idade da criança, você vai complementando com outras coisas. Então, aí você vai entrando com leite de vaca ou com as fórmulas que nem eu falei, né? À medida que vai passando o tempo, você pode totalmente tirar o leite materno a partir dos 2 anos e continuar com as fórmulas ou continuar com o leite de vaca sem problema algum. Mas aí até que idade o adulto ou adolescente precisa tomar leite? Com certeza, porque o leite ele é a maior fonte de cálcio que a gente tem. Caso ele tenha algum problema com o leite, né, aí se indica a ingesta dos derivados do leite. No caso, o iogurte, o queijo, enfim, que são derivados que têm uma quantidade de cálcio igual ao do leite. Né? Mas claro, tanto o queijo quanto o iogurte, sempre evitar os com mais gordura. Ou seja, iogurte integral não é interessante, porque vem muita gordura. Então o ideal seria o iogurte desnatado, que pelo paladar é muito ruim. Não é bom. Claro que você pode adoçar um pouquinho com um adoçante ou alguma fruta junto para dar uma enganada, né? Vamos falar assim. E o queijo, quando a gente fala de queijo, evitar aqueles mais amarelados, porque o teor de gordura é maior. Então, assim, quais são os queijos ideais? O queijo de Minas, o queijo cottage é muito bom, tem bastante proteína, pouca gordura. Aí, falando em disfarçar, né? A gente falou sobre esconder ou camuflar a comida, doutor Durval. Eu adotava essa tática com os meus. Não batia tudo, fazia um sopão, que maravilha. E a Marcela contou, por exemplo, que a bebê dela não gosta, tem que estar tudo picadinho ali para ela sentir. Sorte é dela. É melhor assim. Sorte é dela. Melhor assim porque a criança, ela não só vai desenvolver melhor o paladar, como também vai desenvolver a parte neural dela, que é o que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o que é legal fazer com essa criança? Você entregar o alimento, por exemplo, digamos que seja um brócolis, tá? Você entrega o brócolis para essa criança, com a mão dela mesma, ela vai sentindo, ela vai vendo a textura, a cor, o formato. Porque quando a gente fala em comida, a gente não está só pensando em nutrição, a gente está pensando também em desenvolvimento cerebral. Principalmente quando é uma criança. Então, nada mais justo do que você tentar desenvolver isso dela.
Tá? E ela tem que experimentar. Ela tem que experimentar, não só pela boca, mas pela mão, pelo tato. Tá, aí vem o brócolis. Eu lembrei agora da história da Tatiane, que contou que os filhos não comem brócolis. Eles comem de muito variada alimentação. Ela contou que a alimentação é bem variada e, no entanto, eles não gostam de brócolis porque ela não gosta. E aí vem, o paladar dos pais influencia das muito, crianças? Totalmente, não só o paladar, como eu falei no começo, os hábitos, né? Uma coisa que acontece muito hoje é a família que ela não está mais sentando junto, né, para comer. Isso já é um hábito que deveria ser voltado, né? A mãe, ela tem que insistir na comida, ela tem que estar presente, o pai também, né? A família toda, porque é que nem eu falei, o hábito é construído em casa. Então, você criando bons hábitos para essa criança dentro de casa, quando ela sair, ela vai ter contato com coisas que não são boas, não são saudáveis, com comidas que não são saudáveis. Então ela vai saber dizer não. Ou ela pode até comer, não tem problema algum, mas ela vai saber comer menos. Né? Vai saber então, os limites. Com certeza. E aí, então, uma outra história é do João Pedro, também voltando lá, que come de tudo. E ela quer saber se ele vai mudar esse hábito. A Tatiana também relatou que o filho dela teve essa alteração de paladar, de já não aceitar mais tantos alimentos diferentes e fixar-se em alguns. Agora a moda dele é macarrão com almôndega. Então, essas mudanças de paladar são normais ou é a gente que não está cultivando direito o que eles comem? Não, elas são normais, elas acontecem, elas fazem parte do desenvolvimento, né? E aí, uma dica que eu acho que seria legal a mãe, ela está preparada para isso, porque realmente vai acontecer, não tem como evitar, né? E ela tentar, de alguma maneira, por exemplo, digamos esse macarrão com almôndega. Tem como você fazer um macarrão um pouco mais saudável do que aquele à base de massa branca, de farinha branca, tá. Né? Você pode colocar uma massa integral. Não é que ela é menos calórica, ela é tão calórica quanto, mas você tem um negócio chamado índice glicêmico que nessa massa integral é menor. Então isso já é uma coisa boa, né? Tanto para o peso do paciente, quanto também para uma possível diabetes futura. A almôndega você pode fazer ela de várias maneiras. A carne ideal é uma carne sem gordura, uma carne com menos gordura possível. Uma almôndega de filé mignon é uma coisa, uma almôndega de patinho é outra. Tá. Claro que o gosto também é diferente, mas se você estimular aos poucos isso, você vai ver que a criança ela vai aderir à ideia. E claro, voltando no hábito, ela tem que ver o pai e a mãe fazendo isso também. Tem que comer também, né? Porque não adianta nada você passar isso para a criança e o pai está comendo um hambúrguer, a mãe está tomando sorvete, enfim. Aí chegou no hambúrguer, porque a gente falou de fast food, tá? É a última questão, vamos lá. Não há como fugir disso, né? As crianças veem os coleguinhas indo e tudo mais, até às vezes os pais têm hábito de ir para comer um lanche no fast food, por exemplo. E aí elas contaram que eles comem também. Até a Marcela, que não dá o doce para a criança, mas dá a batata frita com fast food. E a Manu adora batata frita. Isso também vai naquela mesma linha do refrigerante, de vez em quando pode? De vez em quando não tem problema algum. Tá. Eu acho, voltando, né, aquela linha do refrigerante, nada é proibido, né? Eu acho que a criança ela tem que sentir outros gostos, até porque pode ser que ela não goste disso, o que é bom, então ela vai saber dizer não em determinados momentos. Mas ela tem que sentir, ela tem que saber que existe, porque como eu disse, eu não estou querendo só desenvolver o paladar dela, mas eu estou desenvolvendo ela toda, como um todo, como um paciente inteiro. Né? Então ela tendo contato com outras coisas, ela vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Né? E claro, se ela tiver alguma dúvida, o pai e a mãe tem que saber falar, aquilo não é interessante, não é saudável, não é bom. E evitar de trazer para dentro de casa esse tipo de porcaria. Ao máximo, quanto menos melhor. Biscoito recheado, por exemplo. Meu Deus do céu. Não, biscoito recheado não pode. Muito obrigada, doutor João. Obrigado.